Ok, senhores? Professor Riane, dando sequência aqui no nosso estudo, nosso aprendizado de instalações elétricas prediais, começando agora, de fato, a realizar os primeiros projetinhos, até a gente chegar no tão sonhado daquela planta, aquele projetão completão, grandão, de uma instalação residencial, predial, comercial, que é o nosso objetivo aqui ao final do curso, beleza? Bom, nós falamos um pouco da simbologia que nós vamos utilizar na parte 1, do conteúdo dessa semana, e vamos agora dar sequência, elaborando os circuitos mais simples de uma residência, que é de um interruptor simples com tomada, que nós vamos começar a tratar aqui agora. Se a gente for imaginar, vocês viram o circuito CC no último módulo, no último semestre, como é que eu acenderia uma lâmpada de uma sala, de uma cozinha, de um quarto, enfim. Eu preciso de ter uma fonte, lembrando que aqui nós temos fonte de corrente alternada, não é isso? Corrente CA, uma fonte CA, e dessa fonte CA eu ligaria aqui na minha lâmpada. Vou fazer um xizinho aqui, ó, isso aqui significando a minha lâmpada que eu quero acender. Para ela funcionar, eu tenho que fazer o retorno aqui na minha fonte. Então, um circuito simples, onde eu tenho uma fonte de tensão CA de 127 volts para alimentar uma lâmpada, LED, incandescente, fluorescente, não importa, em 127 volts. Beleza, pessoal? Não tem nada demais. Só que essa lâmpada está acesa e não tem nenhum tipo de controle, de interruptor ligado, desligado, nada disso. Ela vai ficar acesa direto aqui. Aqui nós teríamos o condutor que a gente chama de fase, e aqui nós teríamos, fase em azul, que a gente acostumando com as cores, eu teria o condutor de neutro. Ok? A fase é a corrente. Sai da fase, passa pela lâmpada, volta pelo neutro e retorna aqui retorna para a fonte. Se a gente fosse melhorar um pouco mais esse desenho ainda, pessoal, só para ficar um pouco mais didático, eu vou colocar aqui, vou substituir agora esse fio por um fio neutro, azul, para vocês facilitar um pouco o entendimento. E a minha fase, eu vou substituir por um fio de cor vermelho, para facilitar também o meu entendimento. Ok? Coloquei aqui. Então teria a corrente vindo, a corrente circular pela fase, retornando aqui pelo neutro. Só que presta atenção, essa lâmpada vai ficar acesa o tempo todo. Para melhorar um pouco esse circuito, eu teria que colocar aqui, instalar um dispositivo chamado interruptor de uma seção, um interruptor simples, de uma tecla. Então se eu for instalar esse interruptor simples de uma tecla aqui, como é que nós faríamos, Eu vou sair agora com a minha fase, vai chegar no meu dispositivo interruptor de energia, vou fazer dentro de uma caixinha aqui, ok? Desse interruptor de energia, eu vou levar ele lá para a minha lâmpada. Desse interruptor. Agora, esse interruptor de energia aqui, pessoal, ele está aberto. Com ele aberto, a lâmpada está apagada. Se eu vier e der um comando, apertar a tecla do interruptor e fechar esse interruptor, agora a corrente vai circular, vai passar por esses terminais, vai circular, voltar pelo neutro, fechou o circuito, a lâmpada vai acender. Então, com o circuito fechado, ela acende, se eu manobrar de novo aqui no interruptor, ela apaga. Não é assim? Tranquilo. Só que agora a gente pode dar nome, melhor aos bois aqui. Aqui eu vou ter o meu condutor de fase. E o interruptor, o condutor, melhor dizendo, o cabo que sai do interruptor para a lâmpada, eu não vou dar o nome de fase, porque com ele aberto, vamos fazer o interruptor aberto aqui, com o interruptor aberto, tem tensão nesse ponto? Sai da fonte, chega a tensão aqui, está energizado. A entrada do interruptor está energizada, a saída do interruptor não está energizada. Então isso aqui a gente dá um nome de condutor de retorno. O que é o retorno? O retorno é justamente o cabo, o fio, o condutor que sai do interruptor e liga até a lâmpada. Então percebam, eu tenho aqui a minha fonte CA de tensão, 127 volts, da fonte sai um condutor fase, o que chega no interruptor, guardem isso pessoal, sempre o que chega no interruptor de uma lâmpada é a fase.
O que sai do interruptor é o condutor de retorno. O condutor de retorno só vai ter energia, só vai ter corrente passando por ele, só vai estar energizado, só vai ter tensão quando eu fecho o meu interruptor, quando eu aciono o meu interruptor, quando eu aperto o botãozinho lá para ligar a lâmpada. Com a lâmpada apagada, o interruptor está aberto, com o interruptor aberto, o retorno não tem tensão. E do outro lado da lâmpada está ligado o neutro. Entendeu? Tranquilo, né? Por que a gente tem que saber até agora? Né? Quando o interruptor aberto, o retorno não tem corrente, não está energizado. Na hora que eu vou fechar o meu interruptor, abaixei aqui o meu interruptor, a energia que estava chegando na entrada do interruptor vai para a saída do interruptor e ela chega até a lâmpada, da lâmpada atravessa a lâmpada, provocando o acendimento, né, o acionamento da lâmpada e volta ali para a minha fonte. Beleza? Então o retorno, pessoal, ele só está ativo quando o interruptor está fechado, quando o interruptor está acionado, quando a chave está fechada. Não é isso? E por norma, o que a gente tem que fazer? A gente sempre leva o neutro para a lâmpada, então guardem isso, né? Isso é norma, isso é questão de segurança, inclusive. Vou demonstrar por quê. O neutro sempre vai na lâmpada e o outro ponto da lâmpada, a lâmpada acendida precisa de duas conexões. A primeira conexão que eu tenho que ter na lâmpada é o neutro. A segunda conexão que eu tenho que ter na lâmpada é o retorno. Então, sempre, em qualquer instalação que você fizer, né? Monofásica, óbvio, depois vai ver o 220, uma lâmpada 220, como é que funciona. Aqui é um circuito de 127 volts, sempre vai chegar de um lado o retorno na lâmpada, do outro lado vai chegar o neutro. Por quê? Com a lâmpada apagada, a lâmpada está apagada. E se eu for trocar a lâmpada, se eu for trocar a minha luminária, se eu for trocar meu aparelho de iluminação, eu não tomo choque com a lâmpada apagada. Embora recomendado, né? Mais do que recomendado, é uma prática, você desligar o disjuntor lá do quadro de distribuição antes de fazer qualquer reparo e tudo mais. Mas, por segurança, quem tocar a mão para trocar uma lâmpada, a pessoa leiga, que não tem conhecimento, né, de lá desligar o disjuntor lá no quadro, desenergizar todo o circuito, enfim. Quem for mexer aqui com a lâmpada apagada vai ter segurança, porque nesse ponto aqui, se encostar o dedo, não toma choque. Nesse ponto aqui, se encostar o dedo, também não toma choque, porque é neutro. Aqui porque é neutro. E aqui porque é um cabo, ó, que não tem nada ligado aqui e nada ligado aqui. Então, um cabo desenergizado. Com a lâmpada acesa, quando eu fecho o interruptor, a lâmpada acende, aí sim, se eu encostar aqui, eu tomo choque. Mas é até intuitivo, a lâmpada está acesa, tem energia, se eu encostar a mão, eu tomo choque. Lâmpada apagada, não tomo choque. Então, pode ser intuitivo. Então, por questões de segurança e de norma, a gente sempre coloca o retorno na lâmpada, do outro lado, coloca o neutro. Ficou claro? Ficou entendido isso daí? É fundamental esse entendimento, tá? Eu não posso, por exemplo, tem gente que pega a fase, já vi nessas instalações que a fase vai direto na lâmpada e o interruptor coloca no neutro. Eu interrompo o neutro. É proibido você interromper o neutro, inclusive. O neutro tem que sempre estar ligado em continuidade. Eu não posso colocar o interruptor aqui, por exemplo. Ó. Imagina que eu quero colocar o meu interruptor nesse ponto e aqui ligar direto. Se eu ligar direto a fase vermelha aqui e seccionar o neutro, funciona? Funciona, mas não está de acordo com a norma. Funciona, mas traz risco para o circuito, traz risco para o usuário, traz risco para o seu cliente. Né? É uma navalhada técnica, digamos assim. Por quê? Se eu abro o neutro, a fase fica chegando na lâmpada. A lâmpada estará apagada, a fase chegando nela, mas o neutro interrompido aqui, ela está apagada. A corrente vai passar por aqui, até atravessa a lâmpada, parou aqui. Daqui ela não tem como seguir, então a lâmpada fica apagada. Não tem, o caminho está aberto, o caminho ficaria aberto, lâmpada apagada, mas com tensão chegando aqui. Se eu encosto o dedo aqui e estou aterrado, essa energia daqui pode passar pelo meu corpo e ir para a terra e eu tomar um choque. Entenderam? Então, por questões de segurança, questões técnicas de norma, eu não posso jamais seccionar o neutro. O neutro nunca pode ser seccionado, assim como terra, né? Então o neutro está ligado, o neutro vai direto na lâmpada, sempre, então, quer ligar a lâmpada, mole, leva o neutro para a lâmpada, mole, e leva o retorno para a lâmpada. E a fase? O que eu faço com a fase? A parte está energizada? Levo no interruptor. Então, pessoal, é muito simples, né? É muito simples esse tipo de circuito, porque eu sei que quando eu vou ligar uma lâmpada, eu preciso de um interruptor. Ótimo. A fase sempre vai no interruptor. Eu tenho que garantir que a fase esteja chegando no interruptor. O que sai do interruptor? Retorno para a lâmpada. No outro ponto da lâmpada, neutro. Eu preciso levar o neutro para o interruptor?
onde a caixinha, lembra a caixinha 4x2 que eu mostrei na aula de simbologia? Eu tenho que, no eletroduto, eu tenho que levar o neutro para lá? Não. O neutro tem que levar direto para lá, é outro mito, né? A gente tem que desmistificar. A gente sempre, algumas pessoas, alguns eletricistas que não têm a teoria, né, muito bem consolidada, nem eletricista, mas curioso, tem a tendência de levar fase e neutro para o interruptor. Isso é errado. Eu vou levar fase para o interruptor, sai retorno, vai para a lâmpada e o neutro vai direto para a lâmpada. O que significa dizer isso? Lá no meu quadro de distribuição, o neutro vai lá para a lâmpada no teto. Eu não desço com o neutro lá para a caixinha onde está o interruptor. O que desce para a caixinha aonde está o interruptor? A fase e volta retorno. Eu levo a fase para o interruptor e volto o retorno pelo mesmo caminho até chegar lá na lâmpada. Então, normalmente da caixinha da lâmpada, no teto, aquela caixinha octagonal, hexagonal, na verdade, né, do teto, dali eu derivo uma fase que vou até o interruptor, chego no interruptor, volto com o retorno para aquele mesmo lugar onde está a lâmpada, conecto na lâmpada, o neutro já vem do quadro, já está ali na lâmpada, já conecto e acabou. Simples assim. Eu vou mostrar algumas imagens depois que mostram essa visão espacial bem interessante que dá para a gente consolidar esse conhecimento. Então aqui a gente vai batalhar aqui no quadro, rabiscar, escrever e depois eu vou mostrar uma imagem bacaninha de livro, bem didática, para fixar esse conhecimento. Bacana? Perfeito, pessoal? Então isso aqui é um diagrama, pessoal, multifilar. Isso aqui é um diagrama multifilar. Cada fio aqui representa, de fato, um condutor que estará dentro do meu eletroduto. Depois a gente vai fazer aqui o diagrama unifilar, que é o que a gente representa no projeto elétrico. Tá? Então esse diagrama é importante. Quando eu quero falar o diagrama multifilar, todos os fios são representados. No unifilar, apenas uma linha é traçada. Simplifica, fica menos poluído o desenho. Um circuito eu consigo desenhar. Agora, 30, 40 circuitos com todos os condutores, fica uma confusão que eu não conseguiria analisar. O unifilar é muito mais tranquilo para isso. Entendeu? Então, no primeiro momento, vocês podem ter certa dificuldade, mesmo assim acredito que não terão, de converter do multifilar para o unifilar, mas em breve é só questão de treino. Treinou aí meia dúzia de vezes, acabou o problema, nunca mais se esquece. Igual andar de bicicleta. É muito tranquilo. Tá? Então, primeiro a gente tem que entender o circuito multifilar. Quem está começando a estudar projeto, vão entender o multifilar. Depois a gente vê como é que a gente representa aqui na planta, no diagrama unifilar. Perfeito? Tranquilo? Show plus? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é o multifilar. Só que eu posso melhorar o meu multifilar. Eu posso melhorar em que ponto? Eu vou desenhar aqui o meu quadro de distribuição, porque na verdade a gente sabe que a fonte que alimenta a nossa residência, a nossa instalação, ela vem lá da concessionária, né? E no último caso ela vem aqui do poste. Claro, tem todo um sistema de geração, transmissão de energia, né? As usinas hidrelétricas, termoelétricas, sistema de transmissão pelas linhas de transmissão, chega na subestação abaixadora, nas subestações nas periferias das cidades, distribui para os bairros numa rede primária, que nós comentamos alguma coisa disso na aula passada, já viram em TME também, acredito. E por fim, eu pego a rede primária do poste da minha rua lá, transformo isso na rede secundária, 220/127, então a minha fonte, no final das contas, no final do processo, a minha fonte que alimenta a minha casa, o meu gerador que alimenta a minha casa, é o secundário desse transformador do poste, onde ele me libera ali 220, 127 volts, uma tensão trifásica, A, B e C, R, S, T, como queira. Tá? Então é muito comum a gente fazer tensão trifásica, é A, B, C ou R, S, T. Então essa fonte aqui é o secundário transformador que vai para a medição da CMI, aquele relógio, aquele padrão de medição, onde tem aquele relógio, né, de medição, e dali vai para o meu quadro de distribuição, onde no meu quadro de distribuição nós vamos falar ainda hoje sobre um pouco mais sobre quadro. Ali tem vários disjuntores, que cada disjuntor é um circuito, e eu vou ter um circuito para iluminação da sala, quarto e cozinha, um circuito para iluminação da garagem, um circuito para iluminação do quintal, um circuito para iluminação dos banheiros, enfim. Um circuito para tomadas de certa parte da casa. Então, no quadro de distribuição, cada disjuntor, aqueles branquinhos que eu mostrei, alimenta um pedaço, alimenta um circuito. Então, imagina que eu vou desenhar aqui um circuito, 1 do meu quadro. E nesse circuito 1 vai ter um neutro, né, que vai pertencer a esse circuito 1, vai ter uma fase R1, eu falei que pode ser A, B, C, fase A, fase B, são 3 fases, né, que nós temos no nosso sistema de distribuição, ou eu posso ter R, S, T, tanto faz. Então aqui eu chamei de R, poderia ser A, né, uma fase, e aqui o PE, que é o terra, é o condutor de proteção, tá? Proteção aqui potencial, enfim. Então o PE, o condutor de proteção, que é o terra, está aqui também presente no circuito 1, beleza?
E na verdade, pessoal, a gente vai ver depois, quando for aprender mais sobre projetos, que o terra ele pode ser comum a mais de um circuito. Então, se no meu eletroduto, que eu mostrei mais cedo aqui, eletroduto passa 2, 3 circuitos, eu não preciso ter um terra para cada circuito. Eu tenho que ter um neutro para cada circuito, uma fase para cada circuito. Mas eu não preciso ter o mesmo terra, um terra para cada um. Passar 3 terras dentro do eletroduto, um para cada circuito? Não. Posso passar um terra comum a todos os circuitos que passam naquele eletroduto. A gente fala, quando for falar um pouco mais de projeto, eu volto nesse assunto que é bem interessante, tá? E economiza cabo, economiza dinheiro e atende norma, questão de segurança sem nenhum problema. Então eu vou substituir esse desenho aqui do interruptor, da lâmpada, da minha fonte. Agora a minha fonte virou o quadro de distribuição. O neutro, aqui o neutro é o neutro aqui. Eu fiz uma linha aqui ó, de neutro. A minha fase, como se fosse um poste, eu desenhei como se fosse um poste, né? Neutro, fase e terra. A minha fase está aqui, ó, um varal, né? E o meu condutor de proteção está aqui, que é o terra, não é isso? Então vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer agora? Se eu fosse utilizar esse diagrama multifilar um pouco mais bonitinho, eu tenho que ter, é necessário, né, que eu tenha aqui um interruptor. Então eu vou desenhar o meu interruptor aqui, ó. Fazer ele redondinho agora. Fazer ele quadrado mesmo. Sabe, melhor quadrado do que... Vou ter o meu interruptor aqui. Aqui a saída do interruptor. Deixar a saída dele aqui na caixa. Vou colocar minha lâmpada. Pertinho dele aqui. Não é isso? E agora tem que fazer as conexões. Lembra do diagrama anterior? O que vai no interruptor que eu falei? Fase. Vou desenhar aqui um pouco mais para baixo. Depois vou aproveitar isso daqui para aumentar o nosso projetinho. Quer ver? Vou colocar aqui o meu interruptor aqui embaixo. Que daqui dá espaço. Então eu vou ter o meu interruptor aqui e vou desenhar a minha lâmpada aqui. Ok? Agora só me resta fazer as conexões, pessoal. Olha só, como é que eu faço as conexões aqui? O que vai no interruptor mesmo que eu falei? A fase vem aqui no meu interruptor. Bacana? O que sai do interruptor e vai para a lâmpada que eu disse? O cabo de retorno, né? E da lâmpada, o que sempre vai na lâmpada, pessoal? A lâmpada sempre vai na lâmpada o neutro. Então liguei fase no interruptor. Do interruptor saiu o meu condutor de retorno. Liguei na lâmpada. E no outro ponto da lâmpada, no outro ponto do bocal, né? No bocal, receptáculo, mais comum, o mais correto é falar receptáculo padrão. Aqui normalmente a gente usa em casa o padrão E27. Daqui a pouco eu mostro os tipos de padrão que tem E40, E13, E27, que tem a ver com os tamanhos do diâmetro aqui, daquele receptáculo que é onde eu enrosco ali a minha lâmpada, aquela rosca padrão Edison, né? Por isso que é E27. O E27, 27 é o diâmetro, e o E do Edison, que é um padrão, né? Foi patenteado pelo Thomas Edison lá, né? Em 1900 bolinha, ok? Fiz a ligação. Quando é diagrama multifilar, pessoal, eu não preciso colocar a representação de unifilar aqui não. Depois eu vou colocar os símbolozinhos aqui só para facilitar transferir para cá. Vou até colocar de uma vez. O que seria aqui, ó? Aqui é fase. Lembra do símbolo da fase? Cortei aqui, ó. Aqui é retorno. O que é retorno mesmo? Só metade. A aula de simbologia que está lá no sistema, né? Super importante. Não consegue acompanhar aqui se não assistir aquela aula de simbologia, não é isso? E aqui o neutro, para a esquerda aqui, ó. Então aqui seria, se eu fosse, na hora de passar para o unifilar, isso aqui vai me ajudar, né? Eu não preciso representar isso daqui quando é multifilar, porque cada cabo é ele mesmo, então não há necessidade, mas só coloquei isso aqui para facilitar a nossa transferência aqui de raciocínio. Show plus, pessoal? E o terra, professor? O que eu faço com terra? No circuito de iluminação é simples, nem é necessário ter o terra ligado à lâmpada, né? A lâmpada não tem onde conectar o terra. Porém, se for um aparelho de iluminação mais chique, mais sofisticado, né, mais caro, mais bacana, chiquetoso, se for um aparelho de iluminação, uma luminária, normalmente com a base metálica, é necessário aterrar aquela base, aquela massa da luminária que é metálica. Se for de plástico, não há necessidade, porque o plástico é isolante.
Mas se for uma parede de iluminação, uma luminária mais chique, casa de cristal, com aquela base de metálica, né, espelhado e tudo mais, você pode pegar o terra e ligar aqui, ó, vou ligar na lâmpada aqui em cima, como se fosse aqui no aparelho de iluminação aqui da lâmpada, ó, na carcaça. Então algumas luminárias, né, a carcaça da luminária, a carcaça mesmo, né, a lataria dela ali, eu aterro, que o terra sempre vai estar disponível, onde tem as lâmpadas, onde tem os aparelhos de luminária, ali o terra sempre está disponível, né, é necessário que esteja disponível, inclusive, é norma isso. E o aterramento aqui vai depender se o meu aparelho de iluminação tem essa carcaça para ser aterrada ou não, tá? Joia, pessoal? Então, olha só, aqui está o circuitinho de uma lâmpada com interruptor. Como que eu iria transferir isso para o meu diagrama agora unifilar? Então, eu peguei isso aqui, que essa lâmpada seria da minha sala, por exemplo, né? Eu desenhei um cômodo aqui qualquer, aqui a porta de entrada desse cômodo, tá fraquinho aqui, só para a gente ter uma ideia. Aqui seria o meu local de iluminação. Vamos colocar que isso aqui é uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada de 12 watts de LED, ok? Isso daqui é o meu interruptor a circuito 1, né? Lembrando que isso aqui é 1 e 1, chamamos de circuito 1. Como é que eu transfiro isso para a minha planta? Coloquei um quadro de distribuição, né, aleatório aqui, só para a gente fazer um exercício. Como se tivesse aqui, poderia ter um outro corredor, né? Desenhei um corredor aqui um outro cômodo, divisório com outro cômodo, aqui um corredor de acesso, aqui um corredor de acesso. Coloquei um quadro aqui, só para exemplo, tá, pessoal? Sem preciosismo. E eu quero desenhar esse circuito multifilar na planta aqui já arquitetônica, né, do meu projeto, que está evoluindo a nossa conversa. Estamos a partir de agora falando de planta arquitetônica, olha que barato, né? Olha que bacana, chique, né? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu tenho que definir no meu projeto elétrico os eletrodutos que eu vou utilizar. Aqui eu não me preocupei com o eletroduto, só peguei a fiação que eu preciso, liguei como se fosse ligar numa bancada de testes, como se fosse ligar ali numa experiência para ver se funciona ou não. Né? Não me preocupei onde tem eletroduto, onde que não tem. Não tive essa preocupação no multifilar, mas no unifilar, na planta arquitetônica, eu tenho que representar isso no projeto, né, para ser construído dessa forma. Então, do quadro de distribuição, uma boa ideia, ó, é sair com o eletroduto e ligar aqui. Isso aqui é o ponto central do meu cômodo, né? É a luminária central do meu cômodo. E imagine como aqui é um outro cômodo vizinho, aqui é uma sala, aqui é um quarto, por exemplo, eu posso ligar também, posso fazer um caminho de comunicação dessa caixinha octagonal que fica no teto, né? no meio, normalmente no centro do meu ambiente, conecto para cá também, que o meu circuito vai dar sequência. Aonde que eu vou instalar o meu interruptor, pessoal? Do lado do quadro aqui, nessa parede, né? O bom senso nos diz que o interruptor tem que ficar onde? Próximo à porta. Eu abro a porta do ambiente, normalmente, né, em casas normais, o interruptor ele está aqui do lado, abri a porta, entro no ambiente e aciona a luz, né? Quem se lembra do símbolo de interruptor simples que nós vimos na aula passada? Alguém se lembra? Era uma bolinha aqui, não era? Só que para ter um interruptor aqui do lado da porta, tem que ter um eletroduto chegando até ele, né, pessoal? Para levar a fase e voltar ao retorno, lembra? Então eu tenho que construir um eletroduto daqui para cá também. A princípio, não falei tomada ainda, só falei de interruptor. Vamos por partes, né? A filosofia aqui é indo por partes até chegar naquele projetão monstrengo lá, que é o final das contas. Ok? Eu consigo desenhar o meu multifilar no unifilar aqui agora? Pessoal, eu faço questão de estar aqui no quadro, né? Porque eu acho que no PDF claro que dá para aprender também, mas é muito... aqui eu rabisco, eu consigo mostrar, acho que a gente tem a sensibilidade um pouco maior, tá? do que friamente mostrar uma figura, uma imagem. Depois eu vou utilizar isso como ferramenta didática também, mas nada substitui aqui fazendo passo a passo com vocês, né? Estou desenvolvendo passo a passo para vocês verem como é que é o desenvolvimento normal de um projeto, beleza? Vamos lá. O que é que sai do quadro de distribuição? Fase, neutro, tem um terra aqui também. Então, do quadro de distribuição, tem que sair um circuito para alimentar essa minha lâmpada aqui, fase, neutro e terra. Então, vamos desenhar aqui fase, neutro e terra. Olha só, meninos. Aqui vai sair uma fase, vai sair um neutro, vai sair um terra. Que circuito que é esse?
Esse daqui é o meu circuito que eu estou utilizando aqui, do disjuntor número 1. É o disjuntor número 1 que vai alimentar esse circuito. Então eu vou colocar um aqui em cima. Que condutor que eu estou utilizando aqui? É um circuito de iluminação. Lembra no final da aula de simbologia que eu comentei? Bitola mínima para condutor de iluminação é 1,5 milímetros quadrados. Quando é 1,5 milímetro quadrado, eu não preciso colocar 1,5 aqui de baixo. Subentende-se que quando não se fala nada, é um cabo de 1,5. Se for diferente de 1,5, eu teria que colocar aqui 2,5, 4, 6. Então, nesse caso aqui, imagina-se que é tudo de 1,5, eu não preciso escrever 1,5 aqui embaixo. Se eu quiser escrever, pode ficar à vontade, né? Mais informação. O eletroduto, eu vou colocar eletroduto aqui de bitola de 20 milímetros, né? Aqui também, bitola. Fazer diferente aqui para não seguir um padrãozinho. Ou 3/4 de polegada, né? Só para indicar, lembra? Se eu não falar nada, é meia polegada. Se eu quiser fazer algo diferente, isso daqui, ó, condutor de... E aqui. Ok? Tranquilo? Agora, meninos, indiquei qual é o diâmetro que eu estou usando nos meus eletrodutos. Circuito 1. E aqui acaba o e-mail, não vou escrever nada embaixo, tá? Cheguei aqui. Cheguei na caixinha central da minha planta lá, da minha obra. Aqui eu não consigo ver nada disso, né? Aqui é um esquema de montagem de bancada, como eu te falei. Na planta, no projeto, tem que me preocupar onde que está a caixinha, onde está o quadro, posição física de fato, né? Aonde está o interruptor. O que vai para o interruptor? Chegou fase, neutro e terra aqui. O que vai para o interruptor mesmo? A fase aqui. Então eu vou desenhar a fase vindo aqui, ó. A fase vem aqui. O que mais? Vou apagar esse 20 milímetros, colocar no cantinho e no caso a gente vai fazendo isso mesmo. A gente muda de lugar toda hora, tá, pessoal? Para ir sendo mais conveniente de acordo com a nossa necessidade aqui, tá? 20 milímetros. Vai fase para o interruptor. Chega fase no interruptor. Acompanha comigo. O que sai do interruptor? O retorno. O retorno vai para onde? Para a lâmpada. O que sai do meu... Chegou a fase, veio aqui. Ligou no interruptor. Que é esse símbolo aqui. Eu vou chamar isso aqui de A. Vou chamar isso daqui de A. Ponto A de iluminação comandado pelo meu interruptor A. Beleza? O que sai do interruptor A? O retorno. Vai sair um retorno. Para onde que vai esse retorno? Para a lâmpada que está aqui. Uma lâmpada de quantos watts mesmo? 12 watts. A norma, pessoal, quando faz esse projeto, os pontos de iluminação, a gente vai ver isso mais à frente, os pontos de iluminação são 60 VA, 100 VA, né, a unidade de potência aparente, equivalente próximo, né, de 60 watts, 100 watts. Mas aqui eu estou colocando 12 watts, que é uma lâmpada que vocês são mais acostumados hoje em dia de LED que a gente está utilizando. Depois a gente faz a conversão quando chegar o momento certinho. Por enquanto, só para entender o circuito, tá bom? Só fazer esse parênteses aí. Que circuito que alimenta essa lâmpada mesmo? O circuito 1. Então, olha só, essa lâmpada aqui é de 12 watts. O circuito 1 que alimenta ela e o interruptor é o A, é esse interruptor aqui. Olha quanta informação que a gente tem na nossa planta. Não tem como errar a execução da obra desse jeito. Só que olha só, vem fase neutra e terra, vai fase, volta retorno. Vai fase vermelha, volta retorno. Lembrando que eu vou colocar que isso daqui é o meu circuito que 1. Cabo 1,5. Se não falo nada, eu sei que é 1,5, eu sei que é 1,5. Olha que bacana, pessoal, que facilidade que é para a gente representar, né, o diagrama multifilar, que eu não tenho nenhuma informação da planta arquitetônica da minha obra, agora aqui no diagrama unifilar dentro da planta arquitetônica da minha obra. Só que esse circuito de iluminação aqui, normalmente ele atende várias lâmpadas de vários cômodos. Show! Então ele vai alimentar essa lâmpada, esse interruptor, mas ele vai sair aqui da sala e para o quarto. Não é assim? O mesmo circuito 1 eu consigo alimentar várias lâmpadas desse circuito 1. Depois a gente vai poder dimensionar quantas lâmpadas eu posso colocar, quantos aparelhos, quantas tomadas. A gente vai dimensionar isso, né, nas aulas mais adiante. Por enquanto, vamos só entender que ele vai alimentar aqui e vai alimentar a lâmpada do quarto também. Então esse circuito que chegou aqui, ele tem que seguir por esse eletroduto aqui para outro
outro cômodo, para o outro ambiente. O que vai para esse outro ambiente? Chega fase, neutro e terra aqui, nessa caixinha de luz. Aqui eu emendo, faço uma emenda, uma conexão e mando para o outro lado o que mesmo? Vou mandar para cá fase, vou mandar o neutro e vou mandar a... Lembrando que o neutro é torto para a esquerda aqui, ó. E vou mandar o terra. Terra ficou na divisão, então dá para ver. Fase, neutro e terra. Para o outro cômodo. Aqui é outra instalação. Assim como chegou fase, neutro e terra nessa caixinha de luz do teto, vai chegar fase, neutro e terra de qual circuito? Do circuito 1. Circuito 1, que vai chegar para o outro cômodo e eu vou fazer a mesma distribuição no outro cômodo. Muita emoção, né, pessoal? O primeiro circuitinho montado, diagrama multifilar e diagrama unifilar de vocês. Eu posso avançar um pouco mais e colocar aqui, nesse cômodo, uma tomada ou duas tomadinhas. Vou botar duas tomadas. Né? Como é que eu faria para colocar? Já coloquei um interruptor, acendendo uma lâmpada, coloquei duas tomadas aqui. Só falta colocar agora ligar na tomada um roteador Wi-Fi com um cabo de fibra ótica, botou uma internet, acabou, você pode morar aqui dentro pro resto da sua vida, não sai nunca mais, né? Assim, essa sociedade moderna está caminhando para isso, com escreve, né? Esquece, é só uma viagem aqui que nem pensar, mas tem gente que vive nessas condições o dia inteiro dentro do ambiente, tendo ali um ponto de luz, um ponto de tomada para ligar o computador, ligar o roteador e um celular para pedir comida, para entregar, acabou, vive ali pro resto da vida, né? Assim, brincadeira à parte, pessoal. Vamos fazer uma tomada aqui, depois trazer essa tomada para cá, se a gente conseguir. Né? Vamos ver se a gente consegue, se não vai ficar muito embolado aqui. Como que eu colocaria uma tomada, então? O circuito 1 de iluminação. Eu falei, não falei isso não. Eu falei que o circuito de iluminação é cabo 1,5, o circuito de tomada de força é cabo 2,5 milímetro quadrado. O que eu não falei, existe normalmente numa instalação de projeto, tem exceção, depois a gente trata a exceção, agora não é hora de exceção. O normal eu não posso misturar circuito de iluminação com circuito de tomada. Então eu tenho que ter um disjuntor para alimentar circuitos só de iluminação e outros disjuntores para alimentar somente os circuitos de tomadas. Eu posso ter dois disjuntores para iluminação? Posso, 2, 3, 4, mas o circuito do disjuntor que sai para alimentar as lâmpadas, os aparelhos de iluminação do meu projeto, eles não podem alimentar a tomada, salvo exceção que depois a gente comenta. Tá? Então, eu tenho que ter os circuitos, eles são destinados para usos específicos de iluminação, de tomada, de chuveiro, de um ar-condicionado. Eu não posso misturar as finalidades de circuitos. Tá? Então esse circuito 1 é para iluminação. Vai atender a iluminação da sala, do quarto, do banheiro, não tem problema, da cozinha, não tem problema. Agora eu vou pegar um outro disjuntor aqui do meu quadro de distribuição, do QD, quadro de distribuição, né? Vou pegar um outro disjuntor para originar aí o circuito número 2. Para alimentar a tomada. Tomada aqui da sala, tomada ali do quarto. Como é que eu faria isso? Do quadro de distribuição, deixa eu ver que eu vou precisar aqui, ó, do azul e do vermelho. Eu vou criar aqui agora, ó, o meu N2 e eu vou criar também o meu RS2. O que é S2 mesmo? Transferir para cá, pessoal. O que é S2? Fase A, fase B, fase C. Ou fase R, fase S, fase T, de tatu. Então, a fase A eu vou chamar de R, a fase B eu vou chamar de S. R é A, S é B. Poderia originar tudo da fase A? Sim, do meu quadro, se for um quadro monofásico, como uma instalação residencial monofásica, eu posso pegar o disjuntor da fase A, alimentar a iluminação, do mesmo barramento, da mesma fase A, derivar, ou fase R, né? Derivar, poder chamar aqui R2. R2 ou S2 ou S1, não importa. Eu posso pegar da mesma fase R o disjuntor 1 para alimentar a iluminação, da mesma fase R derivar um outro disjuntor, um outro dispositivo de proteção, que é o disjuntor, para alimentar um circuito de tomada, sendo um circuito número 2. Tá? Aqui, imagina que é uma casa bifásica, eu vou pegar uma fase S. Tá? Dúvidas? Coloquem lá no diagrama. Vou aumentar o meu quadro aqui. Ó. Esse aqui é o meu circuito 2. Vou fazer o meu varal aqui. Ó.
o varal do neutro 2 e o varal vai embolar um pouquinho. Deixa eu tirar esse neutro aqui para não embolar. Mas no final acho que vai valer a pena de fazer isso de forma que a gente está fazendo aqui para vocês entenderem, tá? Então olha só, pessoal, eu tenho aqui N2, onde está conectado? Vamos botar uma bolinha, onde tem bolinha, pessoal, é porque tem conexão, ok? Onde está cruzando e não tem bolinha, porque não tem conexão. Show plus? Fazer as bolinhas aqui para não ter dúvida, né? Tá? Então esse daqui está passando livre aqui. Esse circuito 2, eu vou ligar aqui duas tomadas. Vamos colocar uma tomadinha aqui, ó. Tomada padrão ABNT que a gente viu. Ok? Como é que é a tomada padrão ABNT mesmo? Aonde que eu ligo o fase, o neutro e a terra? Tá vendo como é que é só praticando? A gente vê num dia, a gente não vai conseguir pegar tudo, tem que rever as aulas, entender, praticar principalmente, né? Vou aumentar isso daqui também, fazer igual assim. Aqui, duas tomadas, padrão ABNT, eu vou colocar os terminais. Lembra que o nariz é sempre para cima? Depois eu tenho aqui os nariz para cima, padrão NBR, ABNT de tomada brasileira. Nariz para cima, o da esquerda é o... Quem se lembra? Nariz para cima, o da esquerda é o neutro, lembra? O da esquerda é sempre o neutro quando o nariz está para cima. Então olha só, pessoal, o que é que eu vou ligar? Vou ligar primeiro a fase. Como é que eu vou ligar a fase aqui? Ó? Vou pegar a fase e vou fazer a conexão no parafuso aqui da tomada. Dessa tomada aqui, eu posso inclusive derivar para essa outra tomada aqui. Eu não tenho que pegar do circuito lá em cima da caixinha de novo, lá no teto. Cheguei numa tomada, se for mais fácil sair de uma tomada e ir para outra, quando elas estão na mesma parede, isso é muito fácil, né? Eu passo o eletroduto pela própria parede, eu chego com a fase numa tomada, da fase eu faço a conexão no mesmo borne aqui, no mesmo parafuso, as tomadas mais novas, né, de fornecedores decentes, tem dois parafusos, eu posso chegar com um cabo, apertar, e o outro parafuso eu saio com outro cabo para levar para outra tomada. Tá? Isso na prática vocês vão experimentar isso. O neutro, vou ligar aqui, mesma coisa, daqui eu derivo para cá. O que faltou ligar nessa tomada aí? O condutor de terra, uma tomada de 3 pinos, né? Padrão brasileiro. O terra. Ó, que eu comentei no início, o terra, ele está sendo comum à iluminação, está sendo comum à minha tomada. O terra, eu não preciso ter um terra por circuito, entendam isso, tá? Não é necessário haver um terra para cada circuito, eu posso ter um terra comum a vários circuitos dentro do mesmo eletroduto. O que é necessário, sim, é que cada eletroduto contenha pelo menos um condutor terra, para eu poder utilizar. Ok? Tranquilo? Entenderam isso? Então eu liguei as duas tomadas aqui, ó, nariz para cima, neutro e fase. Viu? Como que eu pego isso e transformo agora para o meu diagrama, unifilar? Como é que eu faço essa transferência, né? Como é que eu faço essa conversão aqui? Vamos pensar? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, ó. Vou desenhar isso aqui embaixo, para não me atrapalhar, quer ver? Aonde vocês querem colocar a tomada? Aqui é padrão de 20 milímetros. Vamos colocar a tomada nessa parede aqui, tanto faz, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos usar, para a gente usar a simbologia, vou colocar nessa parede aqui, e ao invés de vir pelo teto, vou vir pelo piso. Quem se lembra do eletroduto pelo piso? Qual é a representação gráfica, a simbologia do eletroduto pelo piso mesmo? Quem se lembra? É o pontilhado, né? Então daqui... não, vamos vir pelo teto, depois eu faço pelo piso. Eu posso vir aqui, chegou na caixinha central, só para facilitar um pouco a nossa análise aqui. Vai ficar muito embolado o desenho. Poderia vir um outro eletroduto pelo piso chegando aqui. Mas como já tem um eletroduto passando, chegando aqui no teto, eu posso sair do teto. Qual é o símbolo de tomada, meninos? Quem se lembra? Eu vou sair do teto, chegar aqui. E aqui eu vou colocar uma outra tomada.
para a gente fazer direitinho. Vou colocar uma tomada de cada lado da parede. E aí, pessoal, aqui eu vou indicar que o eletroduto aqui, ó, é pela parede. Ok? Então, olha só. Primeiro eu vou entender a parte do eletroduto. Qual que eu fiz aqui que normalmente é feito. Vou ter um eletroduto chegando aqui na caixinha do teto de iluminação do meu cômodo, do meu ambiente. Daqui eu vou derivar, vai vir pelo teto, vai descer pela parede, chegou aqui na minha tomada. E por dentro da parede cheguei na outra tomada. Poderia ligar daqui para cá também? Poderia vir o eletroduto daqui para cá e daqui voltar aqui. Tanto faz, tá? Não faz diferença. É questão de projeto seu aí. Eu posso fazer ligação pelo teto para um eletroduto daqui, descendo aqui na parede até chegar na tomada. Tomada aqui, botei uma tomada baixa, 30 centímetros do solo, né? Tomada média 1,30 a partir do solo e a tomada alta 2 metros. E aqui pela parede, eu rasgo a parede e chego na outra tomada. Tanto faz, tá? Então olha só, eu vou usar esse mesmo caminho aqui. Eu tenho que passar o circuito de número 2. O que eu preciso de ter o circuito número 2 aqui mesmo? Eu preciso de ter uma fase S2 e um neutro 2. Aqui é o circuito de número 2. Só que esse circuito aqui de número 2, ele é um circuito que vai alimentar o quê? Tomada. Qual é a bitola mínima, a seção mínima utilizado para circuito de tomada? 2,5 milímetros quadrados. Diferente da iluminação, que é 1,5. Então eu tenho que indicar que esse circuito aqui é um circuito de 2,5 milímetros quadrados. Cheguei aqui. Daqui, pessoal, eu vou derivar para as minhas tomadas. O que eu mando para a tomada? Vamos representar aqui, ó. Aqui é fase. Aqui é fase. Aqui é neutro. Aqui é terra. Aqui é terra. Não é necessário indicar no multifilar, mas eu indiquei para facilitar aqui. Cheguei aqui na caixinha. Não precisa nem fazer emenda, eu posso mandar direto. Mesmo esse circuito 2 que origina do disjuntor do quadro aqui, ele vai chegar aqui. Não preciso cortar o cabo aqui não, eu posso seguir direto com ele para cá. Não posso? A não ser que eu vou mandar ele para cá também. Já eu comento isso. Então, o que eu vou descer? O que eu vou descer aqui para essa tomada? Vai descer uma fase e vai descer um neutro. E mais o que ele vai descer ali, pessoal? Vai descer o terra. Fase, neutro, terra. De qual circuito mesmo? Do circuito 2, cabo de 2,5 milímetros. Chegou aqui. Ok? Chegou nessa tomada. Olha só que interessante. Esse eletroduto aqui tem o circuito 1 de iluminação, tem o circuito 2 de iluminação. Tem um terra só dentro dele. Esse terra veio para cá. Seguiu para cá. Então, eu posso ter 2 circuitos e posso ter um terra compartilhado dentro do mesmo eletroduto. Não tem importância. Porque eu tenho que garantir que cada eletroduto aqui tem um terra. Ok? Cheguei aqui. Dessa tomada para essa, o que vai? Fase, neutro e terra. Ora, então vai o que mesmo? Vai. Daqui para cá vai fase, vai neutro, vai terra. Que circuito é esse que vai para outra tomada mesmo, pessoal? Opa, tá caindo tudo aqui. Que circuito é esse que vai para cá mesmo? É o circuito 2 de seção 2,5 milímetros. Olha, vê se não é gostoso de fazer projeto elétrico. Isso acaba sendo viciante. É gostoso você fazer isso, entender isso. Vai ficando simples, você vai entendendo, as coisas vão acontecendo. Mas esse circuito de tomada que vem para cá, que atende a minha sala, também pode, né? Vamos botar nome aqui. Imagina que aqui eu tenho uma sala e aqui eu tenho um quarto, né? Assim como o circuito de iluminação veio aqui e foi lá para o quarto, o circuito de tomada, que atendeu essas 2 tomadas, também vai tender aí para o outro lado. O que eu faço então? Aqui eu posso mandar um circuito de outra fase, um neutro. O terra já tem, não preciso repetir o terra. Aqui vai ser o circuito 2
de 2,5 milímetros. Entendeu? Lembrando, pessoal, como aqui o terra é compartilhado, vou até tirar o terra daqui, ó, para facilitar o entendimento de vocês. Por que eu vou tirar? Da forma como ele estava aqui no circuito 1, ele seria um condutor de 1,5 milímetros quadrados. Ok? Se eu quero compartilhar o terra, eu posso passar aqui o terra de 1,5 e aqui um terra de 2,5. Dois cabos terra verde, besteira. Vou passar apenas um de 2,5. Vou passar apenas um de 2,5. Vou passar apenas um de 2,5. Já fiz a primeira revisãozinha no projeto aí. E é assim mesmo, bom é isso, gostoso é isso. Eu tinha passado um condutor terra de 1,5, bitola, seção transversal, área, né, do condutor, do cabo, de 1,5, mas eu vi que nesse eletroduto eu resolvi passar um circuito 2 de tomada, que exige bitola mínimo de 2,5, então mudei o terra, eu botei terra de 2,5, botei um terra de 2,5. E o terra de 2,5 é maior que o 1,5, ele pode ser totalmente útil ao circuito de iluminação de 1,5, porque ele é 2,5, está acima, não tem problema nenhum. Eu tenho que garantir bitola mínima. Passou do mínimo, está tudo certo, né? Então, olha só o que eu fiz. Eu tirei o terra de 1,5 e passei o terra para 2,5. Para 2,5. Tirei o terra do 1,5. E o projeto é assim que vai fazendo. Entendeu? Ah, professor, mas se eu quiser botar uma tomada aqui, ora, um novo eletroduto. Vamos colocar. Querem colocar uma nova tomada nessa parede aqui? Vou trazer um eletroduto para cá. Aqui vai ter o símbolozinho de tomada. O que eu vou levar para a tomada? Vamos botar uma tomada média aqui, ó. Eu vou colocar aqui um móvelzinho, uma mesinha para trabalhar com o computador. Uma tomada média de 1,30. O que vai, né, nesse condutor aqui mesmo? Vai fase, vai neutro para a esquerda, tracinho aqui para a esquerda, vai terra. De qual circuito? Do circuito 2, bitola 2,5. Então, olha só. Eu falei antes, no início, quando estava fazendo o projeto, que o condutor, os cabos vinham aqui, não tinha nem emenda, vinha direto para cá. Só que agora eu derivei para o outro cômodo, derivei para cá. Então eu vou chegar com o circuito 2. Cheguei aqui, jogo lá uns 30, 40 centímetros para ele para baixo, corto. Aqui eu vou colocar um outro trecho, fase neutro terra de 2,5, vai chegar na caixinha ali para baixo também. E aqui para o outro lado, mais um circuito, fase neutro terra para baixo, e aqui outro. Então chega 1, 2, 3, 4. Olha só, chega uma fase, tudo do mesmo circuito 2. Eu tenho que conectar a fase desses 4 condutores, fazer uma emenda caprichada, descascar bem. Vocês viram como é que é a questão de emenda de condutor lá em TME, descascar ali 8 centímetros, 10 centímetros, fazer uma emenda muito bem feita, né? Uma emenda de caixa de derivação muito bem feita, ou usar alguns conectores que eu vou mostrar depois para vocês. Tem alguns conectores recentes até no mercado, mas que funcionam muito bem, dá uma conexão muito bem feita para conectar essa fase que vem e chega aqui, essa fase que chega aqui, essa fase que vai para lá, essa fase que vai para lá, tudo chegando conectado. Mesma coisa para o neutro, mesma coisa para o terra. Então, nessa caixinha de luz, pessoal, quando a gente está passando fiação, está fazendo a instalação, está executando a obra, nessa caixinha de luz fica aquele monte de fiação ali para baixo, tudo solto. Depois a gente passa a fiação, toda ela, depois a gente vem fazendo os fechamentos. Então quem chega numa obra, não sei se já tiveram oportunidade, terão em breve, em nome de Jesus, eu creio, de estar numa obra fazendo instalação, né, e quem chega e vê aquele monte de fiação pendurada nas tomadas, saindo na caixinha de luz, não entende nada, fica maluco, mas quem tem um projeto na cabeça ou no papel e entende, sabe exatamente o que tem que ser feito. Né? Não é comum alguém chegar, ver aquele monte de fios saindo da caixinha de luz e falar, misericórdia, como é que você sabe o que você vai ligar com o quê? Né? As cores nos ajudam bastante. Se a gente não respeita as cores dos condutores, faz aquela salada de frutos, fica um pouco difícil sim, mas a gente vai identificando os circuitos e a gente vai entendendo com a planta do projeto na mão, ou pelo menos na cabeça, a gente consegue fazer o fechamento sem erro, sem dar nada errado. Né? Quem não conhece isso jamais entende, né? Fica maluco, vê aquele monte de fiação pendurado, não entende depois como é que a gente conecta, não erra nada. Se Deus quiser, não erra nada, né? Mas quem sabe que isso não erra, liga, funciona tudo bacaninha, fica tudo bem feito, entendendo o que está fazendo principalmente. Então, é um passo muito simples que nós demos aqui, interruptor simples, com tomada, né? Diagrama multifilar, diagrama unifilar. Tá entendido? Pessoal,
Quem acompanhou comigo, conseguiu acompanhar, entender, bacana, mas tem que fazer. Rabiscar, fazer, tentar fazer, modificar. Posso colocar uma outra lâmpada aqui agora, posso colocar um interruptor de 2 seções, posso ser o mesmo de uma seção com 2, 3 lâmpadas, às vezes uma tecla só liga 2 lâmpadas ao mesmo tempo, ou então quero 2 seções, né, 2 teclas, uma para cada lâmpada. Então essas modificações tem que ir fazendo aqui, refletindo aqui. Tranquilo? Conseguiram entender? Quem conseguiu acompanhar é um primeiro passo para começar a fazer exercício e começar a entender esse desenvolvimento aqui. Deixa eu ver se eu posso abordar mais alguma coisa. Eu sei que está pequenininho, pessoal, não é o ideal, mas eu acho que essa construção, passo a passo, é fundamental num primeiro momento para vocês entenderem a sequência das atividades. Ok? Senhores, muito obrigado. Não deixe de colocar as dúvidas lá no grupo, né? Faço questão de responder a cada uma delas da melhor forma. Contem comigo. Vamos adiante no nosso curso aí, ok? Um grande abraço e boa noite a todos.